gente vê essa live de sexta, que vai ser a cerejinha no bolo, pra gente descobrir como é que a gente muda estado, como é que a gente muda o estado que a gente tá pelo estado que a gente quer, né? É simples assim, e quando é simples eu gosto mesmo de passar. Então vamos só recapitular. Vai chamando, vai entrando, compartilha essa live. Tem um aviãozinho assim, ó, aqui embaixo, compartilha ela, tá? E eu vou colocar aqui, ó, o título dela, como mudar rapidamente. Vocês vão rir, mas é verdade. Publicar, aí deixa eu ver se aqui, deixa eu ver como é que, deixa eu ver, como é que fixa? Alguém me ajuda aí? Como é que fixa? Não. Não é aqui. Fixar comentário. Aê! E aí, vamos descobrir isso, né? Porque na sexta-feira passada a gente conversou sobre como que. Por que tem pessoas que mudam mais rapidamente se ela vê alguma coisa? A gente fez um exercício para descobrir se você é visual, se você é auditivo, se você é sinestésico. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de casa. O Lucas, ele com 1 ano, ele aprendeu a assobiar com 1 ano. Ele tava assobiando agora há pouco aqui, gente. Eu tava revendo o título da live e ele tava assobiando. Então ele é muito auditivo, muito auditivo. E já o Jobelzinho, ele sempre gostou de mexer, de montar pino mágico, tanto que ele tá montando, eu vou até colocar aqui no Stories, ele tava montando um foguete para atividade de física. E quem tá montando o foguete? Ele, porque ele ama mexer com isso, ele tá fazendo eletrônica, mexer com placas, essas coisas, tal. Então, a gente precisa entender a individualidade das pessoas para melhorar os relacionamentos com o marido, com o filho, com familiares, no trabalho, né, com tudo, com vizinhos. A gente precisa entender como que é, entre várias coisas que envolvem relacionamentos, né, como, por exemplo, a empatia. A empatia é um assunto que dá uma live, vamos falar sobre isso nos próximos dias, mas a gente reconhecer. Então, ó, como é que faz pra gente mudar alguma coisa que a gente quer, né? Então, eu vou até usar o exemplo que tá aqui no livro, que é roer unha, né? Então, meu Deus, um hábito tão enraizado, tão inconsciente de roer unha, como é que a gente muda isso, né? Ou comer demais também, né? Comer sem freio, compulsão alimentar. Muita gente fala assim para mim, Leila, eu tenho compulsão alimentar. E tome cuidado, quando a gente fala assim, eu tenho uma coisa, ela não deixa de ser um estado que você está, eu estou com compulsão alimentar, e passa a ser uma condição, né? Porque se eu tenho, ou eu não tenho, que nem mão, braço, perna. Eu tenho mão e braço e perna, ou eu não tenho. Então, se eu tenho ansiedade, se eu tenho depressão, a gente tá falando pro nosso cérebro que a gente tem aquilo, que não é um estado que a gente está, né? Que a gente tem aquilo. E fisiologicamente é um estado que a gente está, né? Uma compulsão, uma depressão, uma ansiedade, é um estado que a gente está. E muitas vezes a gente está refém daquele estado, não sabe como sair dele. Então hoje eu vou dar uma sugestão, tá? Pode ser que funcione para você, pode ser que não. Mas bora lá, quero muito que funcione, tá bom? E outra, a gente tá em Setembro Amarelo, né? Então é a minha parte de contribuição para isso, tá? Né, Lu? Seja bem-vinda, Lu! Isso aí! Então, assim, ó, a gente precisa entender. Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, ou eu roo unhas. A gente precisa entender o como, e não o que você sente, o como você sente. Quando você explica, se eu falasse assim para você, me explica como é que você sente ansiedade. Como é que você sente depressão? Como? Aí tem pessoas que vão falar assim, eu vejo tudo cinza,
eu não vejo graça nas coisas. Percebe o que a pessoa tá falando, né? Sil, seja bem-vinda, Esther. Você percebe, a pessoa fala assim, eu ouço vozes ou não ouço nada, percebe? Como a pessoa na linguagem, ela já tá dando indícios de como é a comunicação dela, de como é o estado principal para ela mudar. Ou ela fala assim, eu não sinto nada, eu não sinto vontade de nada. Ela é uma pessoa sinestésica, né? O mapa da cabecinha dela vai mais pelo caminho do sinestésico. Então, quando eu vou falar alguma coisa com ela, ou ela mesma falar para ela precisa entender isso e falar e no mesmo mapa, na mesma rua, no mesmo caminho. Então, a gente precisa entender como que a gente gosta de fazer uma coisa, qual que é o prazer. Esses dias o Lucas falou assim pra mim, mãe, por que a gente arranca a pelinha da boca? Eu e o Lucas, a gente tem essa mania, por exemplo, de arrancar a pelinha da boca. E aí ele falou assim, mãe, por que a gente faz isso, né? E eu falei, é mesmo, né, Lucas? Pra mim, dá uma aflição sentir a pele da boca seca. E aí eu vou lá e arranco pra ela ficar macia. Pensa, olha como eu sou sinestésica, né? Então, como é que eu mudo isso? Né? A gente precisa aprender qual que é a sensação que leva a isso. Sejam bem-vindas! A gente precisa aprender a sensação que leva a gente a fazer alguma coisa. Roer unha, arrancar a pelinha da boca, ter taquicardia de ansiedade, ter aquele estado, aquela fisiologia de depressão, né? A gente precisa entender qual que é a sensação. Porque quando a gente aprende a sensação, a gente vai aprender uma sensação da mesma família, que seja forte e que sustente, que, vamos lá, brigue com ela, né? Então, assim, a gente vai reetiquetar no cérebro aquela sensação. Então, por exemplo, qual uma outra situação que Val, seja bem-vinda! Vamos supor que a gente queira parar de roer unha. A gente roa a unha por motivos que a gente nem sabe, já virou hábito, né? Eu não roo unha, gente. A minha unha tá sem fazer, mas eu não roo. Mas a Laís rói. Então, assim, a gente precisa, por exemplo, fazer uma imagem. Se a gente tem essa imagem, né? Se o caminho do nosso cérebro é por imagens, então a gente primeiro olha para nossa unha, vê ela, né? Então grava a imagem da unha roída. E aí a gente fecha os olhos e imagina a unha bem feita, você elegante, sabe? E aí, o que acontece? A gente faz um switch na nossa cabeça. Então, dei o exemplo da unha. Aí vamos supor uma comida que a gente coma muito. Eu vou dar o exemplo do pão, gente, porque o pão... Oi, Sil, sua linda! O pão é uma coisa que me reportam muito, me comentam muito que o pão, nossa, Leila, olha, pra mim não tem problema fazer dieta, tal, mas o pão, gente, o pão é uma herança que Portugal deixou pra gente, acho que pior que a dívida externa, entendeu? Pior do que qualquer coisa foi o pão. Por quê? Gente, o pão, o cheiro do pão, né? Ele entra pelas nossas narinas e vai lá no nosso subconsciente. Tem gosto de café da tarde na casa da avó, com os primos, sabe? Tem um apego emocional muito grande. Por isso que tem gente que hoje não tem emoções tão boas quanto dos cafés da tarde na casa da avó, que ela se apega ao pão para reviver, sentir lá internamente essas emoções. Faz sentido para você? Você é uma dessas pessoas? Só que daí o que acontece? Quando a gente, aqui em casa mesmo, a gente tirou o pão francês. A gente nunca foi de comer muito pão francês mesmo, porque a gente tinha preguiça de ir na padaria. A gente comprava pão de forma e tinha em casa. Ou se não, comprava pão francês e colocava no freezer e aí ia esquentando de manhã. Verdade, olha, faz tanto tempo que a gente não come pão francês que eu até esqueci.
Mas a gente compra hoje uns pão franceses integral, pequenininho, assim, congelado. Até no Sam's Club que tem. E aí, quando a gente quer comer, a gente esquenta ele Mas a gente não consegue comer pão branco, gente. Porque toda vez que a gente come pão branco, já começa a subir aquela acidez, aquele refluxo, dá uma moleza, tal. Então, vocês percebem, ó, dá uma moleza, já sobe o azedo, já começa a gente sentir mal. E quando a gente come o pão integral, a gente não sente nada disso, a gente se sente bem, a gente se sente... Vocês percebem que, na minha cabeça, o caminho para trocar uma informação pela outra, a informação que eu quero mudar pela outra, reetiquetar dentro da minha cabeça, precisa passar pela sensação, né? Eu tenho um caminho mais sinestésico. Todos nós temos os todos, tá? Os 3, mas tem um que a gente é mais, se identifica mais, a gente é mais voltado para aquilo, tá? Conforme nosso DNA mesmo, sei lá. Anyways, a questão é... Peraí, gente. Opa. Pronto. A questão é... a gente precisa entender qual que é a nossa... Então, vamos supor que você... Voltando lá ao pão. Tem pessoas que gostam do barulho, do croque-croque do pão francês. Tanto que essas pessoas que gostam do croque-croque, elas compram o pão francês mais moreninho, para que tenha casca, para sentir o croque-croque. Se ele tá meio murcho, elas não ligam para ele, por exemplo. Já tem pessoas que gostam de ver o pão, assim, né? As pessoas que gostam de ver o pão também. Aí tem uma cor característica, né? Quando ele tá mais claro, quando ele tá mais escuro, percebe? Muito bem. Como é que a gente vira a chave, né? Então, assim, a gente precisa aprender qual que é a sensação. E aí a gente precisa assim, ó. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui, tá? Vamos fazer o exercício de roer unha. Então, imagina aqui na sua cabeça, ó, você tá vendo essa live no celular, certo? Então, imagina bem grande aqui na tela do celular uma imagem de você com a unha roída. Ou de você naquela situação de ansiedade, né? Aquela situação que é bem assim, né? Começa que parece um pânico até, né? Parece até a crise do pânico. Ou aquela situação a situação que você quer mudar. Imagina ela grande aqui, bem brilhante, com um filtro assim, ó, super brilhante, piscando, que você consegue sim ouvir todos os detalhes da situação, você consegue sentir aquela situação angustiante e tal. E aí, pequenininho, aqui no celular, isso dentro da sua cabeça, tá? Tô dando um exemplo aqui do celular. Pequenininho, você vai imaginar a situação que você gostaria, como você gostaria que fosse. Então, se fosse no caso da unha, você imaginaria né? Você imagina uma foto sua de você com as suas unhas, não unha de gel, tá? As suas unhas bem feitas, né? Hoje é sexta-feira, você foi na manicure, as suas unhas estão grandes, você tá orgulhosa, você tá, coloca uma... Bianca, seja bem-vinda! Você coloca uma roupa elegante nessa imagem que você tá fazendo. Então, você tem a imagem lá de você com a unha roída e tem grande e brilhante. E você tem a imagem aqui, pequena, de você com a unha bem feita, você elegante e tal. Então, o que tá grande nesse momento aí na sua mente? A unha roída. E o que tá pequeno? A unha bem feita. O que você vai fazer? Você vai trocar a imagem. Você vai pegar essa que tá grande, brilhante, do estado que você não quer, vai apagar ela, como se você tivesse, sabe, um interruptor, assim, diminuindo o volume, apagando, diminuindo ela, e a outra você vai aumentar, assim, ó, plou, como se fosse assim, ó. E aí você vê, toda vez que você for pôr a mão na boca pra roer a unha, você vai ativar esse switch. E o que é melhor? A cerejinha do bolo é você colocar um uhul!
Quando você coloca um uhul, eu não sei se você percebe, mas dentro do seu cérebro tem uma descarga de um neurotransmissor que está comemorando alguma coisa e te traz uma sensação muito boa. E aí o seu cérebro entende que aquilo é melhor do que a sensação ruim de roer unha. É uma conversa aqui. Pode parecer conversa de louco, pode parecer conversa de criança, mas é muito sério. Então, vamos lá de novo. Tô com a imagem aqui na minha cabeça de roendo unha. Eu não roo unha, tá, gente? Eu arranco pelinha da boca. Eu vou fazer com a pelinha da boca. Então, tá aqui. Bem grande, brilhante e tal. E aqui no cantinho aqui do cérebro tá a imagem de você com a unha bonita, de você sem mexer na boca, a sua boca sem estar com machucados, etc. Aí o que você faz? Você faz assim, ó. Uhul! A pequena aumenta e a grande apaga. Quanto mais rápido você fizer isso, quanto mais vezes você fizer isso, Cauê, lindão! Quanto mais você trocar a imagem que você não quer pela imagem que você quer, e quanto mais você repetir isso, e se você colocar uhul, deixa eu contar uma coisa, gente, o Cauê, que entrou aqui agora, ele joga vôlei. Quando ele sacava e tinha um uhul junto. Rapaz, ninguém pegava aquele saque do Cauê. Fala se não é verdade, Cauê. Porque, gente, vai uma energia junto, entendeu? Josi, Rosine, sejam bem-vindas. Então, assim, quando você coloca energia em alguma coisa, você consegue ter um resultado ainda melhor. Eu dei o exemplo da unha roída, mas vamos dar o exemplo, por exemplo, o exemplo de emagrecer, de comer. Então, as pessoas falam assim, eu dei o exemplo do pão, né? Agora há pouco eu estava explicando como o pão francês, a gente tem aquele apego emocional com o pão francês, com o café da tarde na casa da avó, das amigas, no tempo que a gente era feliz e não sabia. E aí a gente tá nesse turbilhão, no furacão da vida. E quando vem o pão francês, é aquele momento que você fala, nossa... Só que o pão francês é farinha branca, ele inflama o intestino, ele suga a energia da gente. A gente não consegue controlar a quantidade. Gente, um pão francês quentinho com uma manteiguinha, você come uns 3 fácil, sem ver, sem perceber. E aí não é só a caloria, é o quanto aquilo empacha. Aí a gente aqui em casa trocou, a gente não come pão francês, a gente só come pão francês na casa dos outros, no aniversário, alguma coisa assim. Mas a gente comprar pão francês na padaria é uma coisa muito rara. Quando a gente vai na padaria, a gente já fala, tem pão francês integral? Né? Então, assim, é muito normal pra gente, porque a gente sente na hora que come. Mas por quê? A Laís está falando. O que é que você falou? Não compra, não. Nem compra. Na verdade, a gente compra uns congelados integral e aí quando a gente quer fazer um lanchinho e tal, a gente faz com o congelado integral. Mas por quê, gente? Porque no nosso cérebro, na nossa programação, na nossa etiqueta, já tá programado na cabeça que o pão integral faz melhor para o nosso corpo, não é questão de emagrecer ou engordar, entendeu? Então, a mesma coisa, quando você tá com uma alimentação saudável, que você emagrece e tal, você tem mais disposição. E aí, toda aquela delícia da comilança, sem eira, nem beira, tal, faz o quê? Faz você, embora dá um prazer aquilo lá, né, comer de qualquer forma, tal, dá um prazer momentâneo, quando você experimenta a sensação do seu corpo tá todo reguladinho, você fala, nossa, gente, você consegue trocar. Então, vamos fazer o exercício de novo? Imagina você, gorda, não conseguindo usar as roupas, com as roupas, né, assim, as roupas lá no guarda-roupa, você não conseguindo usar, você não quer comprar roupa do tamanho que você tá, porque a gente não tá rasgando dinheiro, assim, né, todo mundo numa situação, assim, atenta, né, e aí você tem roupas bacanas lá, e você vai chegar o verão, você quer ir tem pessoas que querem ir pra praia, que querem pôr um biquíni, não é o meu caso, mas eu quero pôr as roupas que tá lá no meu guarda-roupa.
Então, gente, sinceramente, hoje eu cheguei aqui em casa com uma vontade enorme de comer chocolate. O que acontece? A Laís fez um brigadeiro e eu saí com o Jobel para resolver um negócio na rua. Eu saí daqui com o cheiro do brigadeiro. Isso mexe na nossa programação mental. E eu fui, voltei e tal. Sabe que quando eu voltei, o que eu fiz? Peguei um vigor grego, misturei cacau, né? Então tinha o sabor assim do chocolate, mas era 50 calorias só, por exemplo, né? Quem faz Vigilantes do Peso era 1 ponto. Então, e aí o que aconteceu? Pronto, saciou. Porque se fosse fome, a proteína do vigor grego, né, do iogurte, saciou e eu tô tranquila aqui. Mas o que é mais gostoso? O fato de você ter vencido a vontade. Então, vamos fazer o switch? Então, coloca aqui embaixo, aí dentro da sua mente, coloca, muito provavelmente, está muito viva a imagem que você não quer sua, que te machuca, que você não quer tal. E aqui embaixo tá a imagem de você bem, no peso que você quer, saudável, sem tomar remédio, sem dores no joelho, sem dores no tornozelo, nas costas, né? Tá aquela imagem de você realizada. Aí você pega e troca a imagem, ó, você faz uhul! Troca a imagem, pega a que você não quer, diminui ela, amassa, joga fora aqui no cantinho do cérebro e pega outra e aumenta. Só que isso a gente precisa praticar e repetir. Praticar e repetir. Praticar e repetir. Quanto mais energia a gente colocar, uhul! Quanto mais a gente repetir, mais resultado a gente vai ter. É simples assim. E aí, gente, o que acontece? A gente representa, a gente identificou o que a gente quer. É muito importante a gente identificar o que a gente quer mudar, tá? Não, eu quero mudar tudo. Começa com uma coisa de cada vez, tá? Então, assim, eu quero mudar, parar de roer a unha, eu quero controlar a ansiedade. Muito bem, veja a imagem aí, bem viva de você numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, e veja qual é a imagem que você gostaria. De você tranquila, de você respirando fundo, de você atravessando aquele desafio ou aquela situação com tranquilidade, com segurança, com autoconfiança. E aí aquilo você pega, vai apagar a imagem que você não quer e vai explodir a imagem que você quer na sua cabeça. E faz um uhul junto, entendeu? Vai tomar susto nessa live, né, gente? Quem entrar no meio vai levar um susto. Porque você representa para o seu cérebro diferente. Toda vez quando você faz o uhul, o yupi, o uau, quando você faz isso, tem uma descarga de serotonina no seu cérebro. Ele entende que aquela nova imagem que você fez é mais forte do que a anterior. E você vai praticar e repetir. Vai praticar e repetir. Quanto mais rápido você fizer essa troca, mais rápido vai dar, o resultado vai ser mais rápido, tá? E aí, você pode fazer isso com depressão, né? Com ansiedade, com tudo que não é uma condição, gente. O que é condição? Condição é, por exemplo, eu tirei um ovário. É uma condição, eu tirei um ovário. Se eu tivesse tirado os dois, teria entrado na menopausa. Eu tirei, foi lá e cortou. Se eu não tivesse uma perna, sabe, as pessoas que não têm uma perna, que é uma condição. Embora ela tenha prótese para colocar, aquilo é uma condição. E mesmo assim, ela aprende a viver com a nova condição. Agora, estar de uma forma, estar deprimido, estar ansioso, estar sem sono, com insônia, né? É um estado que você pode entrar e você pode sair. O que acontece é que quando a maioria das pessoas entram, elas não conseguem saber o caminho de volta. Isso é muito triste, né? Isso tira a vida de pessoas. Tira a vida literalmente, por isso que o Setembro Amarelo, essa conscientização, prevenção ao suicídio, como tira a vida das pessoas que estão vivas e não estão vivendo. Isso é sério. A pessoa tá viva e não tá vivendo, ficar querendo a morte todo momento,
pensando na morte. Esses dias um rapaz me chamou aqui no direct e ele falou isso. Ele falou assim, olha, eu tenho vergonha, mas eu chego a pensar nisso. E eu falo, como assim, meu filho? Você tem uma filha, né? Como que você pode... E é um passinho de cada vez, né? A solução que ele encontrou foi ele levar a filha a pé para a escola. Falei, tá ótimo, é um passo. Aí você vai dar esse passo e amanhã você vai dar outro e depois você vai dar outro. Oh, sua linda! Mas o importante, gente, é a gente aprender qual é o estado que a gente tá, medo, né? Medo de alguma coisa, medo de receber um telefonema. A Rô, ela tem medo de receber telefonema, muito engraçado. A gente tava aqui na obra, ela recebia um telefonema, o marido dela dava susto nela e ela ficava assim, passava mal mesmo. Então, assim, a gente tem a imagem já, tá muito definida na nossa cabeça, a imagem do que a gente não quer. Principalmente se aquilo tá martelando na sua cabeça direto. E aí, então, o que que você faz? Você precisa ensinar o seu cérebro ver a imagem que você gostaria de estar sentindo naquele momento. Então, você tá sentindo depressão? O que que você gostaria de estar sentindo? Ah, eu nem sei mais. Você não sabe? Lembra numa época da sua vida que você sabia. Nem que fosse quando era tomar café da tarde na casa da avó. Gente, tomar café da tarde na casa da minha avó era um evento. Era uma delícia, tinha bolinho de espinafre. Era frito, mas era muito bom. O bolinho de espinafre da minha avó, gente. Então, assim, a minha mãe nunca fez igual. Ela falava, sua avó faz sem receita, sua avó faz as talaveiras, eu não sei fazer. E acho que por isso que eu gosto tanto de espinafre até hoje, né? Só que eu não faço bolinho mais, eu faço mexido de ovo com espinafre. Então, assim, gente, é mais fácil a gente mudar rápido o estado que a gente tá do que ficar mudando devagar. Fala sério. Quem tá fazendo terapia e não tem uma síndrome, alguma coisa, uma apatia, né? Assim, alguma doença diagnosticada, né, um transtorno, alguma coisa assim, percebe como às vezes a gente perde a esperança, né? Eu nunca fiz, mas eu tenho pessoas que falam assim, eu já fiz tanto tempo e não vejo o resultado, ou não encontrei a pessoa certa ainda, tal. E a questão é que quando você consegue mudar rápido isso, o seu estado, aprender como você sai disso, porque é que nem assim, vamos supor, a gente tem que ir num lugar que a gente nunca foi, né? Sei lá, preciso ir lá no Jardim Ângela. Nunca fui no Jardim Ângela. Hoje tem o Waze para mandar. Mas se você não tem o Waze, você tem que ir pro rumo, você vai tateando tal até você chegar lá. Então a gente precisa encontrar o Waze do nosso cérebro para sair daquele estado, né? Porque muitas vezes a gente foi para lá e a gente não sabe como volta. Então como é que volta? Você identificando para o seu cérebro, nas 2 primeiras lives, a gente aprendeu como é o nosso principal caminho de identificação. Se é por imagens, se é por sons, se é por sensações, tá? Se a gente é auditivo, sinestésico ou visual. E aí, olá, Marcelino! Então, quando a gente aprende qual que é o nosso caminho, quando a gente começa a observar a nossa linguagem para saber qual que é esse caminho, a gente consegue demonstrar para o nosso cérebro o que ele precisa entender como um novo estado para a gente procurar estar, para a gente sair daquilo lá, tá? Então, se você perdeu as 2 lives, no link da bio, quando terminar, lá assim, ó, lá aqui no link da bio, tem você clica lá, tem assim, entrar na lista VIP. Porque fica 24 horas aqui no Instagram, né? E aí eu tô subindo as lives gravadas pro YouTube. Mas não tá ficando aberto, porque é só para quem tem interesse mesmo. Então, eu estou preparando para mandar para todo mundo que estiver na lista VIP para conseguir ver o replay. Aí você vê o replay da primeira, da segunda, dessa e das outras que virão, tá bom? Então, assim, ó, é muito mais fácil você mudar. Então, vamos recapitular como que é esse bendito switch, como é que a gente troca, né? Switch é um nome que foi dado pelo autor, pelo Tony Robbins.
E então é a gente pegar a imagem que a gente não quer, apagar ela, abaixar o volume, apagar ela no nosso cérebro e explodir a imagem que a gente quer ver, a imagem que a gente quer do estado que a gente quer. Então, se eu quero, dei o exemplo de roer unha. Se eu quero parar de roer unha, eu pego, faço uma imagem bem grande de eu colocando os dedos na boca, tal, pra roer unha, e ao mesmo tempo, quando eu pego e explodo uma imagem das minhas unhas lindas, eu olhando para as minhas unhas super lindas, super elegante, e eu faço isso, e junto com isso eu faço um uhul! Para ficar bem fixado. Faço isso várias vezes, várias vezes, várias vezes. Quando eu faço isso, eu ensino para o meu cérebro o caminho de, a hora que eu for pôr a mão na boca, vai explodir no meu cérebro a imagem. E aí o que acontece? A força de eu, né, aquele hábito que já estava de eu roer unha, vai cair. Por quê? Porque veio aqui no cérebro a imagem de eu com as minhas unhas bonitas. Serve para emagrecer, serve para sair de estados depressivos, ansiosos, crises do pânico, serve para esse exercício serve para você fazer com tudo que você quiser mudar na vida. Gasta demais, né? Então faz você chorando lá, vendo a fatura do cartão de crédito, e aí vê você olhando uma fatura do investimento, de você alcançando alguma coisa financeira, pagando dívida, tal. Uhul! Paguei, né? Tal. E aí essa coisa vem forte em você. Toda vez que você for gastar, vai vir essa imagem, e aí você tem força para falar não para uma coisa que já está enraizada. Fez sentido? Comenta aqui e eu quero te dar só mais um exemplo, já para iniciar, para só cenas do próximo capítulo da próxima live, gente. Porque assim, ó, é que nem quando a gente começa sobre relacionamento, né? Então a pessoa fala assim: ai, eu não sei se eu amo mais a pessoa, eu acho que eu não amo mais, ou por que será que eu casei? Por que eu tô com essa pessoa, tal? Então, eu quero que você faça o exercício de pensar tudo que te atraiu naquela pessoa. Porque quando a gente se apaixona, né? Quando tá lá no calor da paixão, você não vê defeito na pessoa, você só vê qualidade. Você esquece, você anula os defeitos. E aí o que acontece? Vai passando o tempo, aquela explosão de coisas boas vai se apagando, e aí o que vai aumentando? As coisas, os defeitos que a pessoa tem. Então, se você não souber fazer esse switch para as coisas boas que a pessoa tem, reconhecer nelas coisas boas, as ruins vão apagar o seu sentimento. E sobre relacionamento é a nossa live de segunda-feira. Então, vem para você ter um relacionamento ainda melhor. 6 e 6 da tarde, não, 18 e 8, 18 e 8 da tarde, 6 horas da tarde, você fica esperta, pega o seu celular, já ativa a notificação pra gente conversar sobre relacionamento, porque, gente, a gente precisa afinar a nossa vida, e afinar a nossa vida não é afinar a cintura, é afinar a vida como um todo, a vida, ela andar, a vida fluir como uma música afinada e não como um delengo-dengo, entendeu? Não, você precisa ser, a sua vida precisa ser uma sinfonia. Todas as áreas da sua vida precisam estar bem, você precisa estar no controle, você precisa conseguir. Tem problemas, a gente sempre vai ter problemas aqui nessa terra, mas a questão é você passar pelos problemas, encontrar soluções e não ficar refém de estados, né, de estados de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de roer unha, de engordar, de compulsão alimentar, por conta de não saber controlar o seu cérebro. Seu cérebro é você que manda. O corpo, eu até comentei hoje, o nosso corpo, ele é um pau mandado. Quem manda nele é o cérebro. Então, você precisa ensinar ele. Você precisa mandar direito. Então, manda aí
nessa cachola direito, tá bom? É você que tá no controle. É você. Deus deu esse livre-arbítrio pra gente. A ciência do bem e do mal. A questão é que a gente esquece de olhar a ciência do bem, só olha do mal. Pelo amor de Deus, né? Tá, ó, bem lá no começo. Então, ó, a gente precisa associar tudo que a gente gosta e desassociar o que a gente não gosta. Quando a gente aprende isso e aprende os caminhos que leva, olha, gente, é muito incrível. Tem pessoas que fazem isso automaticamente. Isso ajuda você na vida profissional. Se você é vendedor e aprende como fazer isso, como usar isso para vender, se percebe que a pessoa ela é mais auditiva. Então você vai criar uma comunicação com ela mais auditiva. Tá bom? Então, assim, ó, foi um prazer. Muito obrigado por você estar aqui nessa live. Um excelente final de semana. E, ó, muito suíte pra você. Uhul!